Retrabalho. Nessa edição do Retrabalho, os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia de que o número de ações trabalhistas aqui no Brasil vem crescendo e em ritmo acelerado. Vejam só, gente, nós conseguimos atingir patamares que não eram vistos desde 2017. Vamos conversar? Nemer, Cássio, bom trabalho para vocês. Tudo bem? Bom Natal também, né, gente? Verdade. Feliz Natal para você também, Fernanda, para o meu amigo Cássio e para todos os queridos ouvintes da CBN Vitória. E é isso aí, um Feliz Natal para todo mundo e melhor que um bom trabalho, um bom descanso nesse dia, que todos estejam felizes com um ano de muito trabalho que possa ter surtido muito bons efeitos a todos vocês. É isso, que venha 2026. Gente, eu estou abismada aqui com o número de ações, dados aqui de 2025, de janeiro a junho, foram quase 2 milhões de ações numa primeira instância, é isso mesmo? É isso mesmo, Fernanda. Esses números de ações, só fazer um retrospecto aqui para os nossos ouvintes, com a entrada da reforma trabalhista, houve uma redução dessas ações, e a partir do momento que o STF afastou, né, a questão da gratuidade, em relação aos honorários comerciais, eu acredito que esses números ajudaram a aumentar esses tipos de ações. Cássio? Pois é, esse ano a gente trabalhou igual doido, nós temos metas para cumprir, divulgar mais do que recebe, e foi o ano talvez mais difícil, eu tenho 19 anos, quase 20 anos de magistratura, o ano mais difícil para se bater meta de tanta demanda. E aquilo que o Alberto disse, eu até fiz um estudo econométrico outro dia correlacionando os dois fatos. Em 2017, a reforma trabalhista trouxe, introduziu no processo de trabalho, que já acontece em todas as outras justiças do Brasil e do mundo, a existência dos honorários sucumbenciais, ou seja, aquele que pede a demanda paga os honorários para o advogado da parte adversa, além de ter restringido a gratuidade na justiça, né? Isso fez com que diminuíssem demandas aventureiras. Alguns anos depois, 2022, Alberto me corrige depois se eu estiver errado, o STF revogou, em grande parte, esses honorários sucumbenciais, então aquele trabalhador que não tem condições não precisa pagá-lo, e a partir dali voltou a aumentar a demanda e, infelizmente, um número muito grande de lides aventureiras, não são só apenas as lides por inadimplemento que aumentaram, e isso aumentou bastante o trabalho do judiciário, bastante o custo da máquina para se manter essas ações trabalhistas. Batemos um recorde muito grande de ações mesmo. Nemer, voltando aqui à sua análise, né? Não passa também essa discussão aí pela qualidade do trabalho hoje no Brasil e até também pelos acordos que são firmados nas convenções coletivas? Por que ainda as pessoas procuram tanto a justiça? Fernanda, eu já escrevi algumas vezes sobre esse assunto e, na minha percepção, e sempre de forma respeitosa, há uma cultura, e há, na verdade, não só uma cultura, mas o princípio da justiça do trabalho ser protecionista. E muitas ações, às vezes, correspondem a aventuras judiciais. Inclusive, eu falo o seguinte, para você jogar na Mega Sena, você tem um custo de comprar o bilhete. Mas para ajuizar uma ação na justiça do trabalho, você não tem custo nenhum. E se você demandar e perder, você não tem nenhum custo. Então, essa falta de responsabilidade financeira acaba sendo um atrativo. Por quê? A pessoa não tem nada a perder, né? Então, e aliada essa questão cultural do excesso de proteção no trabalho, às vezes com julgamentos que flertam a ideologia, eu acho que isso é um grande incentivo, até porque a gente vê hoje, com esse crescimento dessas ações, diversos pedidos nas ações que não faz sentido algum, mas é aquele, entre aspas, se colar, colou. Eu particularmente discordo. E você, Cássio? Eu acho que, assim, o Alberto tem alguma parte de razão, mas a coisa é muito mais abrangente, né? Existe, de fato, e Fernanda, a gente que está lidando com isso, eu que estou julgando, a gente vê muito abuso, muita gente com aquelas chamadas lides predatórias, aventuras jurídicas. Agora, existe isso dos dois lados,
né? Então, a lide predatória é aquela que entra com ação sem compromisso, normalmente patrocinado por profissionais que não têm muito compromisso ético, inventam ação, inventam pedido. Por exemplo, o quarto pedido mais pedido na Justiça do Trabalho hoje é adicional de insalubridade e periculosidade. As pessoas pedem sem compromisso, se vão perder ou não. Vai que dá certo, vai que a empresa não comparece, é revel, pode ter uma condenação. Mesmo que não tenha, o número de condenações é baixíssimo desses adicionais. Mas existem outros lados também. Por exemplo, existem muitas empresas que também adotam a postura daquela lide predatória passiva, ou seja, normalmente isso acontece com prestadoras de serviço terceirizado para serviço público, não pagam as verbas, não pagam verbas rescisórias, não pagam horas extras e deixam para a justiça demandar até que a empresa fecha por algum motivo e quem paga acaba sendo o tomador de serviços, Estado e União. Então existem os dois lados, aliados a uma outra cultura no Brasil que ainda a gente está tentando romper, que é a falta da maturidade das próprias partes acompanhadas por profissionais de negociarem esses problemas elas mesmas. A justiça a gente chama de justiça multiportas. Existem várias formas de resolver o conflito por acordos extrajudiciais, pré-processuais, não precisa da justiça, e ainda assim muitos trabalhadores e muitas empresas preferem que o juiz resolva o problema por elas, sendo que o problema às vezes é de comunicação, de diálogo entre as partes. Então, existe um problema multifacetário, existe o abuso de demanda por trabalhadores, por profissionais que incentivam essas demandas, o abuso de demanda por empresas que não resolvem os seus problemas e largam para a justiça resolver, e existe a falta de cultura das próprias partes anteverem os problemas e resolverem elas mesmas pelo diálogo. Então, acho que esses três eixos fecham esse diagnóstico de um alto nível de judicialização das relações de trabalho. Ou serem também os mais justas, né? Para que a justiça não tem que ser justa, não? Aí nós temos um problema com a legislação, e você falou uma coisa muito importante, negociação coletiva. Quando a negociação coletiva é mal formulada, que permite mais de uma interpretação, isso gera demanda, isso gera lide, porque vai para o juízo tentar interpretar. Assim como a legislação prolixa, a legislação complexa, ela gera demanda. Então a legislação ela tem que ser muito clara e muito simples, e que infelizmente ela não é aqui no Brasil. E isso gera diversos entendimentos que levam para o juiz. Aí o juiz de primeiro grau, cada um vai ter um entendimento e a coisa vai se pacificar anos depois lá no TST, lá no STF. Então, e a gente gosta de debater, né? Nós temos no Brasil, infelizmente, nós temos um número muito grande de faculdades de direito, um número muito grande de advogados, são quase 2.000 faculdades de direito no país. Isso acaba criando mais gente questionando lei, questionando instrumentos normativos, levando para o judiciário, né? Nemer? Perfeito, assim embaixo. Concordo com o Cássio 100% nessas considerações e nesses três eixos que ele trouxe. Eu concordo também que tem empresas também que apostam, né, nesse sentido, né? Preferem que leve o processo para a justiça, porque se uma pessoa deixa de entrar, ela já lucrou com essa ausência de ajuizamento. Eu concordo com o Cássio nesse ponto aí também. Ok, gente. Agora, o direito de recorrer à justiça, ele é garantido, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, não é mesmo? Sem dúvida. Independentemente se ele é gratuito ou não, lá na frente tem a custa disso, ou não tem? Na Justiça do Trabalho. O trabalhador não, para a grande maioria não. Na verdade, tem a gratuidade da justiça. Na verdade, a reforma trabalhista, ela regulamentou a questão da assistência judiciária gratuita, só que a Justiça do Trabalho não aplica a regra do que veio na reforma trabalhista. Então, por isso, eu tenho batido nessa tecla que o custo é praticamente da pessoa demandando a Justiça do Trabalho. Uhum. É uma coisa muito importante para o cidadão ter noção, isso é muito importante nós divulgarmos, maior publicidade possível. A custa trabalhista, ela corresponde a 2% do valor da causa. Então, se o trabalhador ganhar R$10.000, a custa vai ser 2% sobre isso, quem perdeu paga. Em regra é isso, se o trabalhador for beneficiário da justiça gratuita, ele não precisa pagar. Agora, o custo efetivo do processo, se nós pegarmos o número de processos que entra por ano e o gasto que tem a justiça, cada processo custa aos cofres públicos algo em torno de R$6.000. Então entrou com uma ação, basicamente esse é o custo que o governo, que a União vai gastar para toda a estrutura do judiciário, que é uma estrutura bastante cara, né? Tem muita estrutura ali, muita informática, muito servidor, muito juiz, muito tudo. Então é um custo muito alto para a sociedade, por isso que quanto mais você demanda, mais gastos você traz para o erário. Imagine um pedido de adicional de insalubridade, como eu havia falado, ainda tem mais o custo do perito, então tudo é muito caro, não existe nada grátis. O que se fala grátis é que o autor da ação ou o réu da ação não vão pagar essa custa, mas a sociedade como um todo paga e paga muito caro essa conta.
Além das questões Perfeito. envolvendo insalubridade, Cássio, que outras levam hoje o trabalhador e o empregador também à Justiça do Trabalho? O primeiro pedido que se tem, segundo os dados do Justiça em Números, são, de um modo geral, as verbas rescisórias, né? Então, aviso prévio, férias, 13º, do momento da rescisão, empresas que não pagam. É uma ação que, embora tenha essa fase de conhecimento, pagou ou não pagou, né? Então, se a empresa não pagou, vai ser condenada a essas verbas rescisórias. O segundo ponto mais pedido é fundo de garantia por tempo de serviço, seja diferença, seja indenização da rescisória do fundo de garantia. Terceiro, e esse é um clássico da Justiça do Trabalho, são as horas extras, né? Existentes ou não, infelizmente tem muita gente que inventa hora extra aí, mas hora extra, quarto adicional, quinto as multas legais, então tem um rol aqui. O sexto, veja, é o reconhecimento de vínculo de emprego, que se pede bastante. E tem infelizmente, que as pessoas pedem sempre, normalmente não existe, e vulgarizam este instituto tão importante, que é a indenização por dano moral. Tem bastante pedido também. Mas, gente, inventa hora extra e muitas têm direito a hora extra, não? Tem muita condenação em hora extra, mas tem muito que está inventando lá, e a testemunha vai lá inventar que trabalha 25 horas num dia de 24. É normal também, tá? É verdade. Isso é verdade. Tem de tudo, ô Fernando. Olha, é bem sortido o negócio. Como é que é essa dosimetria aí, entendeu? De que, de fato, quem tem que provar o quê? Quem trabalhou ou quem não pagou o correto? Vai lá, Alberto. Olha, na verdade, Fernanda, o juiz, né, tem que julgar de acordo com as provas. A pessoa não basta alegar. Mas qual o grande desafio? Você alega lá que trabalha 23 horas por dia e tem testemunha que vai lá e mente na cara dura falando que a pessoa trabalha 23 horas por dia. E aí às vezes tem provas divididas, que a gente chama, outra pessoa fala, não, só trabalhava 8 horas. E aí cabe ao juiz dar crédito a testemunha que ele compreender que está mais aliado à verdade. Mas é um desafio, porque a gente vê diversas ações realmente com teses mirabolantes, com jornadas de trabalho impossíveis de serem executadas, mas que às vezes são acolhidas na Justiça do Trabalho. Gente, para finalizar... Pois não, fale. O que está melhorando muito agora é que está tendo o georrastreamento, né, por celular e por outros meios digitais, que a gente consegue identificar pelos meios digitais exatamente o tempo de trabalho de cada trabalhador. Então, a mentira da testemunha, que existe ainda muito, infelizmente, esse fetiche por prova testemunhal tende a acabar para a gente usar provas efetivamente reais, como a geolocalização e as provas digitais. Mas o ponto não existe para isso, gente? O ponto existe, às vezes é facilmente fraudado, né? Então, nem sempre é a forma mais fidedigna, embora seja o que existe formalmente como controle. Pois Perfeito. é. Então, a gente chega em 2025, olha, com a conclusão de que os instrumentos de controle podem ser fraudados, que as pessoas recorrem demais à justiça, muitas das vezes de forma desnecessária, isso abarrota também, né, a atividade do judiciário, mas que as relações também precisam ser melhoradas, né, gente? Sem dúvida alguma. Eu defendo e acredito muito nisso, Fernando. Para que não ocorra uma judicialização futura. Exatamente isso. Cássio? É isso mesmo. É claro, a gente está sempre numa melhoria. As partes profissionais da área, profissionais que fazem negociação, têm que incentivar a negociação entre as partes, o diálogo entre elas. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é uma falta de diálogo entre todo mundo. A sociedade não está mais dialogando, então patrão e empregado não dialogam, advogados em audiência não dialogam. Então, a gente tem que dialogar mais para resolver. Depender menos do judiciário, como o pai lá, estou reclamando que fizeram alguma coisa errada, vem o judiciário como juiz, como pai, como mãe e resolve por eles. Então, as partes têm que saber dialogar mais. A grande maioria dessas demandas vem de uma falta de comunicação entre patrão e empregado no dia a dia, e isso é muito triste, né? E a gente tem que resolver dentro daquela régua rígida da lei, que não é o adequado, não é o mais adequado. Tá certo. Bom Natal para vocês, perfeito. Aproveitem muitas festas de fim de ano e até o próximo Retrabalho. Obrigado, Feliz Natal para todo mundo e até quinta que vem. Até quinta que vem. Feliz Natal, um abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.